Olá, empreendedores! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Gestão 360. O podcast que transforma dados e gestão em decisões estratégicas que transformam e alavancam o seu negócio. Hoje vamos falar de um tema muito importante: gestão com segurança. A segurança, o seguro de transformar aquelas suas decisões em estratégias que vão alavancar o seu negócio de maneira muito mais profissional. Eu sou Marcos Reis, sócio fundador da MaxUp Consultoria, estou atualmente como diretor comercial da MaxUp e sou idealizador desse podcast que leva o nome do nosso evento Gestão 360, que acontece todos os anos aqui em Belo Horizonte. E nós vamos ter a honra de receber aqui hoje um patrocinador do nosso evento que acredita na causa de levar conhecimento em gestão para que os pequenos e médios empreendedores possam mudar a realidade dos seus negócios. Hoje vamos falar sobre liderança, seguros, com Henrique. Queria te agradecer mais uma vez, Henrique. O Henrique é sócio e diretor hoje da RNS Corretora de Seguros. Nós vamos falar aqui sobre como ele transformou a carreira dele em diferentes negócios, mas principalmente na RNS também, e como essa sua liderança, né, essa sua visão também impacta no dia a dia de decisões de outras empresas através da segurança que você leva para elas. Muito obrigado por acreditar no projeto do Gestão 360, nos ceder esse tempo aqui para a gente falar aí com os nossos amigos, clientes e quem nos acompanha. Queria te agradecer demais, queria que você se apresentasse para o público aí. Primeiramente, obrigado, a oportunidade de participar do podcast do Gestão 360. Primeiro ano que nós vamos participar como patrocinadores, estamos animados, inclusive, nesse novo momento da RNS, Corretora de Seguros. São 16 anos de mercado e é a primeira vez que nós vamos participar de um evento do porte que vocês organizam. Já estamos ali conhecendo ao longo do último ano, para falar a verdade, né? Viramos clientes. Viramos clientes ali e parceiros, uma sinergia muito bacana. E estamos super animados com esse momento. Você falou muito sobre a questão do conhecimento, a gente investe muito nisso na corretora, não só lá com os funcionários, mas na gestão também. Acreditamos muito que a base do conhecimento ajuda muito nos negócios, na transformação. E esse é o motivo que nos leva, a acreditar no Gestão 360. É o primeiro aí, se Deus quiser, de vários anos que estaremos juntos. Bom demais. Eu acho que assim, o empreendedor muitas vezes ele fica preso, ali na rotina, A rotina, quando a gente entra para dentro dela, ela não nos larga, Então poder participar, sair um pouquinho, conversar com pessoas diferentes, às vezes de segmento diferente, também faz muito bem, Faz total diferença. Você participa de muitos eventos aí também, de alguns muitos grupos. Estudos, Isso, grupos de network, estou sempre buscando algum tipo de formação, seja em grupos de network ou em faculdades, enfim. E quando a gente fala de liderança, principalmente quando você fala da alta gestão da empresa, CEOs, diretores, costuma-se dizer que são muito solitários, tomadas de decisões muito sozinhas ali, e muitas vezes ninguém sabe a insegurança que a gente sente, ou a gente não tem a certeza de uma decisão que está sendo tomada, qual é o efeito daquilo. E quando você participa de grupos de pessoas que estão buscando conhecimento, estão buscando interesse em gestão, você consegue trocar mais ideias com essas pessoas e tomar decisões melhores ou ficar mais confortável com as decisões que você toma quando você valida, suas dificuldades, seus desafios no dia a dia com esse grupo. Então, é extremamente importante. E o evento de gestão, com certeza, vai proporcionar esse ganho, de informação, de levar conhecimento aí para os empresários, pequenas e médias empresas aí de Belo Horizonte e do Brasil, que vem gente de fora que está sabendo. Exatamente. Bom, Henrique, eu sei que você é um cara muito estudioso aí, esses dias até deu um treinamento lá para a nossa equipe sobre IA, inteligência artificial aí. Eu voltei de férias ontem, e aí o pessoal todo me parou lá no corredor e falou, o que eu aprendi com o Henrique lá e tal. Então, assim, além de liderança, ele vai tratar lá no evento também sobre uma liderança moderna, mas queria que, antes de mais nada, você se apresentasse mesmo, como é que é a carreira do Henrique aí, quem é o Henrique, por detrás da carreira também, e depois contextualizasse aí o momento atual da RNS. Claro, bacana. Então, o Henrique, um sonhador, comecei a trabalhar com 16 anos no posto de gasolina do meu tio. Ele me deu a primeira oportunidade profissional
Antes dos 16 até férias, eu já ia para lá ficar etiquetando preço na loja de conveniência dele. E ali foi minha primeira experiência. Eu, como frentista, eu tinha vergonha de chegar no cliente e perguntar se ele queria gasolina comum, aditivada. E ali eu comecei a ter o primeiro contato com o cliente, né? Fui gostando de conversar, de entender, de ter o desafio, inclusive, de levar mais opções para o cliente, de vender a gasolina aditivada, que era mais difícil. E fui me encantando pela área de vendas, na qual hoje eu atuo, mesmo como CEO da RNS. Depois do posto, eu fui me aventurar na indústria farmacêutica, fiquei lá por um período de 1 ano e logo em seguida já ingressei na área de seguros. Meu pai me fez um chamado. Ele já atuava na corretora de um tio nosso, uma corretora familiar, e a gente abriu um ponto de venda dentro de uma agência de carro renomada aqui em Belo Horizonte, grandes parceiros nossos até hoje, que é a Tuti Veículos. Legal. E lá eu ingressei na área de seguros e nesse tempo eu comecei a me desenvolver, a trabalhar com seguros de automóvel, e em 2 anos eu e meu pai, nós abrimos a nossa corretora, que iniciou com o nome de Rick New, Rick de Henrique e New de Newton. Então, Rick New Seguros, que foi um ano ali muito legal, em 2009, porque foi nosso primeiro CNPJ, abrimos juntos a corretora e desenvolvemos ali, dali para frente, um crescimento exponencial, perante a outros concorrentes, inclusive. E nesse meio tempo, a gente foi desenvolvendo também outros produtos dentro da corretora, além do automóvel, fazendo área de pessoas, como plano de saúde, seguros de vidas empresariais, seguros corporativos de modo geral. Agora, 16 anos após, a gente mudou a marca, colocamos agora a logo como RNS, Corretora de Seguros, uma forma de buscar modernidade, buscar uma projeção futura, de alguma maneira modernizar a marca e trazer um pouco mais de pegada tecnologia, muito voltada, pensando inclusive na inteligência artificial. E estamos agora num momento de expansão, um momento, né, de muitos desafios, como sempre estivemos, mas muito animados, investindo em inteligência artificial, investindo em pessoas, que é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de liderança. Legal demais. É interessante a gente conhecer de fato, né, essa trajetória aí, que é muito bacana. Então você já de cara aí se tornou, não foi nenhum processo de sucessão, né? Foi um processo de sociedade ali, né? Então muito legal, bacana demais. Foi um processo de sociedade, né? E eu brinco com os meus amigos que meu pai, ele já está numa fase de querer mais aproveitar a vida. Hoje eu estou ali como o único sócio e CEO da corretora, inclusive, e ele, né, acabou passando o bastão e hoje o desafio é maior. Né? E, não tem com quem dividir, né? Vou tomar essa decisão, o que você acha? Exatamente, não tem mais. É mais ou menos por aí. Mas é gratificante, né? A gente olhar para trás e ver que a gente tem um histórico, né? E saber que o que levou a gente até aqui não é o que vai me levar daqui para frente. A gente tem que estar sempre buscando capacitação, encontrar pessoas ali para levar a gente no próximo nível, com novas informações, com novas técnicas. Então, acredito muito nisso. Legal demais. E me conta aí, eu sei que tem também, você tem um outro negócio que é HRC, que ela vende ali alguns outros tipos de serviços que não são seguros que você trabalha lá na RNS. Conta um pouquinho dessa trajetória também paralela aí que acontece pela sua liderança, né? Isso, a HRC, na verdade, é uma outra corretora, né? A gente abriu ela em parceria com uma multinacional americana. Em 2017, eu me especializei muito para a área de seguro de vida e previdência privada. Então, fazia um atendimento mais consultivo com o cliente. E eu tive um destaque numa seguradora nacional e fui convidado pela essa multinacional a participar do time deles. E lá também me destaquei. E em menos de 1 ano, eles me convidaram para abrir um time de vendas consultivas de seguros de vida. E isso foi em 2020. Né? Começando a pandemia, eu estava iniciando meu time, foi muito, muito desafiador, porque era um investimento alto da seguradora, uma expectativa alta, e veio a pandemia, ficou toda aquela incerteza, e eu tinha que contratar, né? Fazer um trabalho de hunter, buscar o profissional, e normalmente esse profissional é um profissional que está colocado no mercado, bem posicionado, e ele tem que estar com algum tipo de insatisfação para querer mudar de vida e ter o próprio negócio, e se ingressar ali ao mercado de seguros. E aí eu faço toda essa transição. Então, a HRC ela nasceu, né, de uma prestação de serviço para a multinacional. E depois de 6 anos de experiência, muito forte ali, com liderança, com muita bagagem, com muita vivência, com erros, acertos, né, muito aprendizado mesmo. Eu fui convidado agora, recentemente, para voltar para
empresa nacional, que é a Porto Seguro, posso até citar o nome, para ser a primeira assessoria fora de São Paulo voltada a seguros de vidas para corretores que fazem trabalho de venda consultiva. Então, eles confiaram em mim, a gente abriu aqui em Belo Horizonte desde janeiro, estamos já com 17 corretores ali no time, em expansão, um grande desafio, e a HRC, hoje, né, ela representa a Porto Seguro no mercado voltado ao seguro de vida consultivo, principalmente aqui em Belo Horizonte. Legal demais. A gente se tornou cliente da RICNIL na época, né? Agora RNS. Isso. No ano passado, né? Quando nós contratamos lá o seguro de vida para os nossos colaboradores. E eu queria, indo um pouco para essa questão da liderança, né? O líder de qualquer área, seja o líder CEO da companhia, seja o diretor ou seja o coordenador de uma área, ele, como líder, como gestor, você tem que tomar algumas decisões e assumir ou não alguns riscos, né? Ou mitigar alguns riscos, né? E o serviço de vocês é ajudar aí a mitigar riscos. Mas muitas vezes, assim como a MaxUp busca o seguro ali, naquele momento, quando a gente buscou vocês lá, a gente já tinha um fornecedor de seguros para cumprir basicamente o que manda a legislação. Então o sindicato lá nos obriga a contratar um seguro. Fomos em busca, né, já tinha um fornecedor, mas não estava muito satisfeito. Fomos em busca de vocês e vocês nos vieram com uma solução um pouco melhor, diferente ali. Então teve ali um trabalho também de pensar para além do que só manda a legislação. Então eu queria que você, nessa ótica aí, né, falando para o líder, né, nesse âmbito de mitigar riscos, também falasse dos seguros que você tem, entrando muito nessa ótica, né, de como que o líder tem que ter esse pensamento para essa mitigação de riscos. Cara, é muito importante esse tema e eu quero até trazer uma reflexão. Porque, Marcos, eu converso com muitos líderes todos os dias, né? Gestores ali que tomam decisões como você e eu. E a gente percebe até uma mudança de cultura bem forte nos últimos anos, uma preocupação em contratar um seguro melhor, né? Acredito que à medida que a gente vai vivenciando, poxa, a gente teve uma pandemia há 5 anos atrás que a gente jamais imaginou que passaria por algo semelhante. Sim. Então isso traz o quê? O risco à tona. Né, muito próximo da gente. A morte nunca esteve tão próxima da gente. Legal aquele momento. Né? Exato. Então, assim, quando a gente conversa com essas pessoas que tomam decisões por contratar ou não um seguro, eu via uma relação de, eu quero seguro mais barato, né? Sempre eu quero pagar o mais barato. Mas quando a gente tem um sinistro, quando a gente precisa do seguro, eu contratei aquele seguro mais barato. Porém, quando eu preciso dele, eu quero ter o seguro mais completo de todos. E não tem mágica, né? E então, o que a gente faz na RNS Corretora, e a gente também instrui isso e faz esse treinamento com frequência na HRC, né, que é a gestão ali do seguro consultivo de vida, é levar, de fato, um trabalho de reflexão com o cliente. E ele vai tomar a decisão, mas o nosso papel é trazer a reflexão para que ele tome a decisão. A gente esteve lá na MaxUp, conversei com o Felipe, seu sócio, com você logo depois. E o seguro, de fato, é um seguro de tabela para cumprir a legislação. E a gente trouxe, até me permite a correção, um seguro muito melhor. Por quê? Porque se você pegar o custo-benefício, né, a gente conseguia levar um seguro com muito mais cobertura, pagando o que vocês já pagavam, mas ainda assim vocês preferiram um upgrade por enxergar a vantagem que ele realmente trazia para vocês. Né? E, às vezes, o corretor de seguros ele não tem um espaço de tempo ou de atenção adequado na frente do empresário para fazer um bom trabalho. E talvez por esse motivo gerou um pouco de, vamos dizer assim, um pouco de vício no corretor em levar o que é mais fácil vender e não o que o cliente precisa. Porque pelo menos eu vou garantir minha venda. Só que, poxa, será que eu não poderia ter feito um trabalho melhor para aquele empresário? Será que eu não teria condição de gastar até um pouco mais de energia, eu como corretor, empresário, empreendedor, de levar algo que proteja melhor aquele cliente? E às vezes nem sempre pagando mais por isso. Só que justamente pela falta de tempo que o próprio cliente às vezes entrega para o corretor,
E isso vai gerando uma sensação de urgência e de rapidez que o próprio corretor começa também, às vezes, a não fazer um trabalho que ele poderia fazer para o cliente dele. Então, é uma reflexão que eu trouxe. Por quê? Porque acho que a gente vem vivenciando situações ali, vamos pensar situações climáticas, né? Com toda essa globalização, a situação que vivemos, com guerra, que acredito eu que cada vez mais vamos estar mais cientes do risco, né? E o Brasil é um país emergente na questão de seguro, tem muito espaço ali para crescer esse mercado e para amadurecer, para que a gente faça apólices mais corretas, mais completas, com a realidade do que o cliente precisa. E não ele falar, vou ter um seguro só para falar que eu tenho. Uhum. Porque na hora que a gente tem um sinistro, a gente precisa de um seguro de verdade e não aquele só para falar que você tem, entendeu? E é tão interessante isso, né? Unindo aí as decisões difíceis que a gente como líder tem que tomar no dia a dia. A gente sempre fez alguns eventos, né? Pela MaxUp e tudo, participa de eventos também, de parceiros que organizam esses eventos. E aí a gente estava num evento, inclusive, eu e você, a gente conversando e tudo, você virou para mim e falou, seu Marcos, você já pensou no seguro pro seu evento, Gestão 360? Falei, seguro para evento? Muitas vezes a gente nem sabe, né? E aí você falou, cara, você tem que fazer, um valor perante ao orçamento do evento, o quanto que você vai investir no evento, é um valor irrelevante ali, o irrisório, que você vai ter uma garantia. Aí, diante dessa conversa, movimentamos lá, vocês nos geraram a proposta, de fato o valor ele é disso aqui perante o orçamento total do evento, né? Tudo que a gente vai gastar lá. E aí eu tava lendo com cautela o que ele mitiga de risco. E assim, é impressionante o tanto de coisa que a gente às vezes não imagina, né? Então, aí vamos trazer coisas mais simples, que são só bens materiais, não vou nem entrar nas outras esferas. Uhum. Mas, por exemplo, tem lá, ao realizar um evento, você loca um espaço que muitas vezes já vem com uma certa estrutura. Às vezes de mesa, cadeira, iluminação, etc. e tal. No evento, por alguma fatalidade, estragou alguma coisa dessa aí você tem um seguro lá para isso. Imagina dentro de um orçamento de um evento, que eventos corporativos, quando você está ali, normalmente ele já tem o budget bem apertado, e aí ainda você tem que ter um desembolso ali de alguma coisa dessa, né? Então, o líder pensando nesse ponto, ele tem que tomar muita cautela, né? Esse seguro em si é o que você falou, você tem um budget apertado, né? E às vezes qualquer incidência, ele mata a sua margem, né? E gera um prejuízo ou uma despesa a mais que você não estava contando com ela. E quando você vê o valor de uma apólice de seguro para proteger um evento, eu estou falando às vezes de um evento, exemplo aqui, de R$1 milhão, um evento ali maior, que vai custar em torno de 0,1% a 0,3% do valor do evento como um todo. E aí você pega 0,1%, 0,3% do valor do orçamento do evento, né? Uma apólice que vai estar com uma ampla cobertura para proteger as pessoas, proteger o local, terceiros, né, envolvidos, montagem, desmontagem, enfim, tem uma série de situações ali que cobre, que qualquer situação que gere um prejuízo, que seja de 50, 100, 10, 300 ou 1 milhão, que é o valor que você contratou da apólice, você vai estar coberto, né? Então, eu posso dar um exemplo recente que para a gente sair do evento, a gente faz muito agora um seguro, o risco de engenharia, a gente já faz desde sempre, mas ele tem cada vez mais sendo contratado pelas construtoras. A gente fechou um seguro agora de uma obra de 14 milhões de reais que o cliente pagou 7 mil reais de seguro, né? Ou seja, ele está protegendo 14 milhões por quase 3 anos de obra e não é igual o seguro do carro, que é 7 mil por ano. É 7 mil reais por 3 anos. Então, enfim, quando você tem essa ciência, chega essa informação e você tem acesso à apólice, vê as coberturas que ela garante o seu evento, a sua construção ou o bem material que for que você está levando ali, você vê que vale a pena. Só que às vezes você não tem acesso à informação porque às vezes você não dá um tempo de qualidade para alguém que um dia vai te ligar, aí entrando um pouco na área de vendas, né? E vai lá tentar marcar uma reunião com você, te fazer uma apresentação ou através de um network, enfim.
mas realmente o seguro ele pode surpreender com as coberturas que ele traz e o valor que ele vai te cobrar por isso. Porque a gente toma como base o seguro de carro. E carro tá andando o tempo todo na rua, toda hora tem batida, toda hora tem assistência, é um reboque, o outro carro foi roubado. Então o seguro do carro, se você pela proporção ali, o valor do bem e o valor que você paga, talvez hoje com certeza é o seguro mais caro do mercado. E isso cria uma certa barreira para que outros seguros entrem dentro do seu planejamento ali financeiro, familiar ou empresarial. Legal demais. O Henrique, gente, vai estar conosco lá no nosso evento Gestão 360, no qual nós vamos ter 2 dias focados em falar sobre gestão. Sendo que no primeiro dia, nós vamos falar, no dia 11 de setembro, nós vamos falar exclusivamente sobre liderança. Como formar novos líderes, como ser um líder melhor, como conseguir crescer o seu negócio sendo um líder de alta performance. E no segundo dia, vamos falar lá sobre vendas, como vender mais e melhor. E o Henrique vai estar conosco no painel do primeiro dia falando sobre liderança. E aí foi proposital isso porque, como no segundo dia nós vamos falar de venda, e eu sei que você também é muito bom vendedor, então eu quis unir essa liderança que você construiu ao longo da sua jornada com também o seu conhecimento em vendas. Sim. Porque uma coisa que eu digo é o líder ele tem que vender ali a todo tempo para os seus liderados a sua ideia, a sua forma de execução de um plano, né? Então ele tem que fazer com que seus liderados comprem aquela forma de execução da maneira com que ele propõe ou adaptando, né, ali a forma de executar. E aí eu queria escutar mesmo, assim, como é que você começou lá a corretora com seu pai, 16 anos atrás, certo? E provavelmente no início eram vocês dois ali, mas pouca gente, sim, foi crescendo e hoje você tem um universo aí de mais pessoas no seu relacionamento, mas também mais clientes hoje que você tem que liderar eles de certa forma a uma decisão, a uma solução ali. Como é que foi esse processo do Henrique de conhecimento e aprendizado? Cara, legal a pergunta e essa outra visão, né, de liderar clientes também. Uhum. Mas voltando lá ao início, né, realmente era eu, meu pai e mais um funcionário na época. E, enfim, a gente veio crescendo e talvez muito pela intuição mesmo. Querendo ou não, o vendedor ali, essa habilidade das vendas, já tem um pouco de habilidade com pessoas também, trouxe isso um pouco pra gente. Porque a gente sempre teve uma relação muito boa de, vamos dizer assim, patrão-empregado, né? A turma do CLT ali. A gente sempre teve uma relação muito positiva. E esse meio tempo eu vim fazendo algumas formações, né, em faculdades, pós-graduações, que o que eu ia aprendendo lá, de alguma maneira, eu tentava colocar em prática dentro do negócio. Meu pai, ele sempre me deu muita liberdade para isso. Ele sempre me apoiou em todas as tomadas de decisões, assim. Eu sempre comento que a gente tem outros corretores que também têm os pais nos negócios, né? E às vezes esses outros corretores ficavam limitados, que os pais muito conservadores. E isso é uma grande vantagem que eu tive com meu pai, né? A gente tem um excelente relacionamento no negócio e na vida, mas no negócio em si ele sempre me deu muita liberdade de tomar as decisões. E aí a gente... O que eu vejo assim, que foi o fator chave? Foi a entrada na multinacional, porque até então eu vinha muito com intuição e com o que eu aprendia de professores de faculdade, enfim, IBMEC, FGV, Fundação Dom Cabral, que eu cheguei a fazer. Mas quando eu entro numa multinacional, eu pego essa bagagem que eu já tinha, eu lidava com uma turma com uma média salarial de 2, 3 salários mínimos e entro numa multinacional para fazer gestão de PJ, que eu contratava, treinava, fazia gestão, com os caras ganhando 20, 30, 40, 50 mil mês. Né? Uma galera de alta renda, pessoas questionadoras, então um desafio gigante. Só que essa multinacional também, ela te dava ali ferramentas, treinamento, capacitação, vivência com outros líderes, que foram extremamente importantes para me colocar, né, numa situação ali de conseguir, né, liderar esses grandes empreendedores, porque quando ele entra no time ali hoje para comercializar um seguro de vida como PJ, ele se torna um empreendedor e é uma gestão bem complicada,
né? De muita vaidade, muito ego, muitas particularidades, então tem que ter muito jogo de cintura. E quando a gente fala de liderança, eu acredito muito na visão. O líder tem que ter a capacidade muito clara de passar a visão dele para o time, né? E uma das coisas que eu aprendi nesse meio tempo, Marcos, que eu posso dizer que é muito claro para mim, é que independente das pessoas, eu acho que uma das maiores capacidades do líder hoje é de conseguir unir o propósito de cada indivíduo do time dele ao propósito dele e da empresa. Esse é um grande desafio. Você pegar o propósito da empresa, as metas, o que aquilo ali representa para a empresa, o que aquilo representa para você em termos de remuneração, de reconhecimento, e os seus objetivos pessoais com sua família, o que aquilo ali vai te proporcionar. E abaixo disso, fazer um plano individual para cada um. Porque tem no caso do nosso trabalho lá de seguro de vida, tinha o objetivo de trocar de casa, o outro quer comprar um carro, o outro quer viajar com a família para a Disney, o outro quer guardar dinheiro para aposentadoria, mas um valoriza família, outro valoriza dinheiro. Enfim, cada um tem um porquê, tem um propósito de vida. E a grande vantagem de um líder que sabe trabalhar esse propósito é que ele vai chegar de fato a resultados, no meu caso, inimagináveis, porque eu tive bons momentos, excelentes momentos, tive momentos desafiadores também, e lógico, os excelentes momentos têm que compensar os desafiadores, e eu fui muito feliz lá. Ah, que bom, cara. E então, para você aí que é líder, tá se tornando um líder, tá se formando, quer se tornar um líder, já curte esse podcast, já comenta aí embaixo o insight que você já teve, ou compartilha com aquele seu amigo que também é um líder, com aquele que também quer se tornar um líder, para que ele possa absorver esses conhecimentos. Isso que você falou é fundamental, assim, né? Conectar o propósito da empresa, né, a visão da empresa, sim, com as necessidades, os propósitos, os valores individuais de cada indivíduo. E isso a gente só consegue se a gente conhecer o indivíduo que a gente lidera também, né? É isso aí. Então, se a gente não dialoga, não conversa com quem a gente lidera, eu jamais vou saber quais são os valores de vida e propósito daquela pessoa. Né? E em tempos com tanta informação, com tanta coisa na nossa cabeça, às vezes a gente não tem esse olhar de pessoa para pessoa, olho no olho, né? Sim. E ali existem, né, as rotinas que um líder também tem que criar, um ritual, a cultura que ele vai colocar para dentro da equipe dele, para que ele consiga entender mais sobre o que se passa individualmente com cada um. Sim. Né? E você falando sobre isso, me veio muito a reunião, hoje está muito sendo falado em diversas canais de educação empresarial sobre o one-on-one, né? As reuniões ali semanais que a gente fazia, e a gente implantou isso agora na RNS com um time lá na corretora, que é fazer uma reunião semanal que não é só falar de número, de resultado, mas é entender o momento daquela pessoa, respeitar, né, as vontades delas, as ansiedades, mas também, lógico, deixar claro que é uma contrapartida, uma mão de via dupla, né? Você vai entender ele também, mas ele também precisa entregar um resultado. E precisa entregar resultado, que ele precisa contrapartida para a empresa. E eu queria até unir, né, esse tema propósito, né, que você falou assim, qual que é o propósito do indivíduo e o propósito da empresa, né? Obviamente nós estamos falando de uma empresa privada com fins lucrativos. Se a gente estivesse falando de um negócio, né, uma fundação sem fins lucrativos, a conversa era outra, mas mesmo quando a gente está tratando ali de um negócio com fins lucrativos, obviamente esse negócio precisa dar retorno aos acionistas, né, aos pró-sócios ali, enfim. Mas tem que ter um propósito por trás. E aí, outro dia a gente estava debatendo e discutindo lá na MaxUp, e a gente começou a demonstrar um único cliente que a gente atende, mas tem vários outros, que quando a gente começou a atender ele há quase 4 anos atrás, ele tinha em torno de 300 funcionários, 280 alguma coisa, e hoje ele está com 1.100. E a gente foi demonstrando para ele, a gente criou uma narrativa de linha do tempo mesmo, né, ao longo do período que ele está com a gente na consultoria, o quanto que ele cresceu.
E aí o ponto que a gente mais impactou ele, impactou o nosso time, os nossos consultores ficaram... Foi o momento que a gente começou, eu fiz um trabalho lá que a gente foi perguntando para algumas pessoas que estavam nessa jornada, que trabalhavam na empresa, Legal. quais sonhos que ela realizou. Muitos, eu nunca tinha conhecido a praia, eu viajei para a praia. Outros, não, eu consegui ajudar minha mãe a reformar a casa dela. Então, muitas vezes, a empresa, ela tem sim os aspectos, né, de visão para fins lucrativos, mas ela também, ao longo dessa trajetória, através de seu propósito, que na MaxUp o nosso é esse, que é de realizar sonhos, né? Nosso propósito lá descrito é desenvolver pessoas, negócios e sonhos. Então, olha o tanto de sonhos, né, que foram realizados ali através de um CNPJ, exatamente. Isso é um dos exemplos, né? Então, quando a gente consegue traduzir isso para o nosso time, que aí eu tô falando, trazendo para a nossa realidade como consultoria. Não tô querendo fazer um trabalho de consultoria só para gerar dinheiro no bolso da empresa. É muito além disso, né? O nosso propósito é desenvolver aquelas pessoas que trabalham ali também, para que elas possam realizar seus próprios sonhos. Então, quando você consegue enxergar isso para além dos números, para além da DRE ali, a liderança eu acho que ajuda também, né? Você liderar de uma maneira mais humana, né? O que você vê disso aí? Isso é muito legal, porque quando você fala do resultado da empresa, a gente está vendo ali só o resultado, enfim, né? Mas por trás do resultado, muita coisa aconteceu, né? Muitas pessoas, famílias foram... não vou falar beneficiadas, mas porque foram merecidos ali. A viagem conquistada foi através de resultado, que ele gerou para ele, que gerou para a empresa. Então, assim, quando a gente fala de CNPJ, eu participo do G4 Educação, né? Você sabe disso, e o Thales Gomes, ele fez uma entrevista recente falando sobre um debate lá de 30 pessoas desempregadas contra um empresário, sobre essa situação de colocar o empresário como vilão. Nós contra eles, né? Isso não existe, cara, né? O empresário, ele tá aqui para ganhar dinheiro, assim como o funcionário também tá lá para fazer o trabalho e ganhar o dinheiro dele. E a gente precisa se unir, saber que todos nós somos partes importantes, cada uma com a sua responsabilidade, né, dentro do negócio, e que a pessoa que é um bom empresário ou um bom funcionário, ele vai ter resultado, ele vai ser reconhecido, ele vai conquistar os objetivos e sonhos dele. E não devemos ser um nós contra eles, e sim todos juntos ali em busca do propósito, seja da empresa. E se o meu propósito está alinhado com a empresa, maravilha, vamos junto. Se não está, deixa eu buscar aqui uma outra empresa que eu tenho propósito alinhado com ela e está tudo certo, né? Então, assim, quando a gente fala de um resultado que você atinge, como você falou do seu cliente, que ele triplicou o número de funcionários, né? O cara que antes era, às vezes, um estagiário, talvez já está numa posição de supervisão. Exato. Né? E isso, o mérito do trabalho dele, proporcionado pela empresa que ele está hoje. Então, cara, mais uma vez, é unir força, é a gente ter nossas responsabilidades, né? Porque hoje é um desafio para a liderança assumir as responsabilidades e conseguir repassar isso para o time, mas quando ganha todo mundo. Exatamente. E eu vejo isso, né? Assim, acho que muitas vezes a gente fala de propósito, não, mas é tão bonito, né? O propósito e tal. Às vezes vai ter gente que o propósito dela é ter uma maior parte do tempo lá dedicado ao filho. Beleza, então eu vou chegar no trabalho, embora no horário, então ela vai procurar ou tende a procurar um trabalho que vai ser naquele horário pré-determinado e pronto, acabou. Não é um trabalho que... Eu não vou procurar um trabalho, às vezes, em vendas, que às vezes eu vou precisar fazer uma hora extra. Então, tá tudo bem, eu acho assim. Acho que é só importante a gente entender também o que a gente quer pra vida, né? Tem que alinhar a expectativa da empresa com o que você está disposto a entregar. Então, às vezes, é só... E para aquele que, não, eu almejo algo mais, buscar uma empresa que também quer crescer. Porque esse cara lá que era estagiário, se tornou supervisor, coordenador, gerente, que tem caso lá de estagiário que virou gerente, ele só teve essa projeção porque, ele queria crescer, mas a empresa também. E eu acho que o choque dá quando o funcionário quer crescer e a empresa não, ou o contrário, a empresa quer crescer e a equipe não. Então, como é que você alinha isso aí, né? Igual, por exemplo, você teve lá o trabalho na multinacional e agora com a Porto Seguro, num trabalho que é necessário que trabalhar com pessoas que almejam algo mais, né? Então, como é que era a liderança? É uma liderança diferente, né? Sim, isso aí tá na contratação, né? Isso para mim é muito claro. Esse alinhamento, né? Ele tem que estar dentro
do seu processo seletivo. Uhum. Lá na RNS hoje, na corretora, nós estamos num momento de transformação. A gente tem lá, colocamos na parede lá que é o nosso ano de transformação. Tanto é que mudamos até o nome da empresa, de RICNIL para RNS. Mas, cara, todas as entrevistas, todas que a gente faz, eu deixo muito claro para a pessoa se ela está no momento de tirar a bunda da cadeira. Se você está no momento de inquietude, você quer crescer? Porque às vezes você pega uma pessoa que já tem um salário dela, está satisfeita com o que ela ganha, não quer muita movimentação para o lado dela, não quer muita coisa nova para o lado dela e está tudo certo. Então, vamos só voltar aqui para o empreendedor que está nos ouvindo. Você deixa claro na entrevista. Na entrevista. Porque depois esse cara entrou, tá lá 2 meses e tal, e aí, né? E aí, assim, uma outra ferramenta, vamos dizer assim, que a gente implantou é a contratação contínua. Se você perguntar, Henrique, tem vaga na empresa? Tem. Se a pessoa for boa, sempre vai ter vaga. E por quê? Porque quando você tem um processo, e eu aprendi isso, né, no mercado de seguros, na multinacional, um processo seletivo contínuo. Outro dia, vocês tinham uma demanda lá também, lá no WhatsApp. Cara, se você não ficar sempre ali, fazendo entrevista, buscando bons candidatos, quando você precisar, você já tem, vamos dizer assim, um cardápio, né? Você já tem ali um leque de opções que alguma delas talvez vai encaixar com a sua vaga. E quando você não tem, aí você faz um processo corrido, né? Normalmente não faz ali todo o processo necessário e não acaba contratando. Não fala o que precisa ser dito, não né? Não fala o que precisa ser dito. Você quer ali, às vezes, acaba só tampando o buraco, né? Tampando o buraco com a peneira, né? Assim que fala, só algo improvisado. Mas quando você faz dessa maneira, você não resolve o problema, na verdade você aumenta, porque você traz uma pessoa que dificilmente vai ter um fit cultural com o seu negócio, dificilmente vai entregar o resultado que você espera dela, automaticamente vai vir uma cobrança maior para cima dela, que não necessariamente é culpa dela. Porque a gente, como empresa, a gente tem que deixar claro o que a gente espera do funcionário. E o processo seletivo, eu aprendi 2 frentes muito tênues, que a primeira, a gente precisa de encantar a pessoa, precisa de vender minha empresa para o candidato, para ele ter a ideia de onde ele está entrando, a parte boa, mas eu tenho que falar também o que eu espero dele. Não vou falar que é a parte ruim, porque não é, mas eu tenho que deixar claras as responsabilidades e o que eu espero. E se ele estiver alinhado com aquilo e está muito claro, cara, ótimo, vou dar a mão para ele, vamos junto. E se lá depois que ele entrou, ele não entregar o resultado esperado, eu vou colocar para ele na nossa reunião. Falar, olha, cara, eu te falei que eu esperava isso, que eu esperava aquilo. Seja uma hora extra, o que for, a mais, um resultado, isso, um trabalho diferente, e você não está entregando. Eu alinhei, eu acordei. Então isso me dá mais propriedade, me dá mais tranquilidade. Para quê? Para tomar as decisões que sejam necessárias, se for desligamento. Mas é lógico, né? Até mesmo antes de qualquer desligamento, a gente sempre procura conversar 1, 2, 3 vezes, tenta alinhar para quando realmente não tem jeito. Mas, resumindo, essa parte ali do alinhamento, do propósito, do cara entregar, dele estar disposto ao que você quer, tem que estar alinhado na sua entrevista e deixar muito claro. E se está difícil de contratar, é melhor não contratar agora para não ter que ter uma despesa ali depois, gastar tempo, energia, treinamento, grana, enfim. Era isso que eu ia perguntar. Assim, eu tenho alguns casos até dentro da própria família, assim, de empreendedores, né? Que às vezes eu chego com as soluções e falo, cara, então demite essa pessoa. Não dá mais, só para você ver a 10ª vez que está acontecendo a mesma coisa, né? E tal. E eu gostei muito dessa forma que você falou de deixar claro na entrevista, mas aí eu ia tocar nesse ponto, né? Vão ter empreendedores que vão dizer, tá, mas aí se eu falar isso tudo aí, eu não contrato. E aí, o que você deixa de dica para esse empreendedor? Volume. Minha dica é volume protege. Por isso que eu falo, o processo seletivo tem que ser contínuo, porque você aos poucos você consegue montar um time alinhado que vão trazer pessoas com o propósito da sua empresa. Agora, eu estou falando de um mercado de seguros, com a experiência que eu tenho, e conversando com vários outros clientes. Eu sei que existem outros mercados, pega construção civil, o cara vai entrar numa cidade e precisa de contratar 1000 pessoas para fazer uma obra. É um processo diferente, não dá para negar. Mas no seu caso, empresa de gestão, serviços, de modo geral, enfim, você consegue ter uma previsibilidade de longo prazo, de 1 ano, de 2 anos, em relação ao que você quer da empresa, seu planejamento estratégico, o crescimento, já programar o turnover, ter uma ideia. A gente tem que chegar no final do ano e imaginar, poxa, olha o meu time aqui. Quem que está entregando, quem que não está. Então, nos próximos 12 meses, qual que é a chance de eu perder o fulano, beltrano ou ciclano? Ou no time de vendas, eu tenho 10 lá no time de vendas. Será que os 10 vão chegar até o final do ano?
A gente tem que fazer um exercício. Uhum. Se vai acertar ou não, é outra história. Mas é melhor você chegar no ano que vem com esse exercício feito e ter um plano para isso, e se precisar você adequa, do que você chegar sem plano nenhum. E quando você tem um plano, você começa a ter o quê? Uma condição melhor de contratação. Aí olha que legal, gente. Ele está falando alinhar o plano estratégico da empresa ao plano de gestão de pessoas, né? Sim, com certeza. Então, assim, olhar para a estratégia do negócio, quero crescer, não quero crescer, vou dobrar de tamanho, vou crescer 20%, vou abrir uma filial, não vou. E aí, quem do meu time, aí a gente faz esse exercício lá também, quem do meu time, a gente começa de liderança, né? Quem do meu time de liderança tá mais comprado? Tem alguém que tá mais ou menos? E aí, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Será que ela tá passando por alguma situação em casa? A gente pode dar algum tipo de apoio? E aí a gente vai fazendo esse exercício também. É bem legal isso aí que você falou. E importante, né? Antes de qualquer definição pela continuidade ou não, é dar a chance à pessoa de se recuperar, se desenvolver. Lá na RNS, hoje a gente contratou um RH externo. Nosso projeto é trazer esse RH para dentro da empresa, né? Mas a gente está fazendo um RH estratégico. Uhum. E acredito muito hoje nessa função de pessoas, um olhar cuidadoso para pessoas, para ajudar a desenvolver o time e entregar resultados melhores. Então, a gente faz treinamentos contínuos, não só de produto, mas para o dia a dia, até para algo pessoal da vida dos nossos colaboradores. E a gente desenvolve hoje um plano estruturado de desenvolvimento individual. Inclusive, a gente está iniciando agora uma nova fase lá, com cada colaborador de entrevista, e desenhar um plano de PDI, né? E uma vez feito esse plano, acompanhar. Por quê? Quanto mais você der um acompanhamento, você fizer um planejamento pensando ali de curto, médio e longo prazo para aquele colaborador, maior a chance, né, de você manter ele e começar a contratar pessoas para agregar. Mas ele tem um horizonte também dele, da onde ele pode chegar, né? Exatamente. E principalmente no mundo de hoje, né, Marcos? Porque a gente vê muitas pesquisas falando aí, não vou citar uma, mas eu já vi várias, sobre essa questão da remuneração, né? A grande maioria das pesquisas não mostra a remuneração como fator principal de manter uma pessoa trabalhando para aquela empresa. Se você pegar as pesquisas hoje, elas mostram que é exatamente o quê? Um plano de carreira bem definido, a pessoa enxergar aonde ela vai chegar, qual que é a responsabilidade. Um bom líder direto, né? A liderança, porque também fala-se muito sobre as pessoas demitem-se do líder e não da empresa. Então, enfim, hoje essa questão de pessoas está muito em alta, né? O desenvolvimento. E as empresas elas devem ter um olhar para isso. Não vou falar igual para vendas não, porque eu sou vendedor. Mas, cara, a gente precisa ter um orçamento da nossa empresa destinado, agregando valor para a área de pessoas. Quem não fizer isso, né, principalmente no que tende ao futuro, com as tecnologias, inteligência artificial, com o meio como a gente se conecta com o mundo, a quantidade de informações, a gente precisa cuidar das pessoas das nossas empresas e, com certeza, o investimento retorna para o negócio. Então, fica o convite aí para você, empreendedor, tá olhando para o seu time de líderes. E aí, tem alguém aí que você queira alavancar a carreira dessa pessoa junto com você? Então, fica o convite para estar conosco no nosso Gestão 360 no dia 11 e 12 de setembro. Vamos ter lá o Henrique participando conosco do painel de liderança. E no dia seguinte nós vamos falar de vendas. Nos 2 dias, na parte da tarde, ele é exclusivo para a mão na massa. Então, para aqueles problemas, aquelas dores que você vive no dia a dia, você já vai sair de lá com um plano de ação claro e bem definido de como resolver essas dores. E nada melhor do que estar com o seu líder ali ao lado para já, junto com ele, criar esses planos de ação, né? Então, clique no link aqui da descrição desse podcast, vai ter lá falando mais detalhes sobre o Gestão 360 e espero que vocês possam aprender junto conosco lá vendas, liderança, né? E também cases, né? Vão ter outros empreendedores lá. Inclusive, queria te perguntar aí um case, né? No que vocês lá na RNS puderam impactar na vida daquela empresa, daquele líder, através dos serviços de vocês. Então, quando você falou ali sobre, voltando só ao Gestão 360, é muito claro, lá na corretora a gente está nesse momento de transformação, como eu falei, a importância do líder participar, né? Então, quem foi o Gestão 360 é quase que uma obrigação, para falar a verdade. Pensando em retorno financeiro, você não chegar lá a ser o único na empresa a saber de tudo que você precisa transformar. Você precisa de
aliados, né? E fazer com que o seu líder compre essa ideia com você. Nada melhor do que ele estar lá no evento para participar junto. Então, quem tiver interesse aí, eu recomendo, porque eu fiz isso nos últimos 2 anos agora e o resultado é outro. Vale muito a pena. Em relação à transformação, lá na RNS, por exemplo, eu tenho 2 casos que eu vou citar aqui. Um da RNS, não transformação de liderança, mas de pessoas. A gente tem um foco lá de contratar jovens, muitas vezes sem experiência. Então, a gente forma esses jovens na área de seguros. E muitas vezes é o primeiro emprego. E talvez uma das maiores gratificações do líder é exatamente a formação, ver aquela pessoa se desenvolver e crescer, né? É ruim para corretora às vezes, porque eu perco um profissional que entrou na corretora, ele se desenvolve e depois ele vai alcançar voos maiores, mas a gente tem sim um papel importante de trazer esse jovem, muitas vezes de classe mais humilde, né, de família ali que não teve tanta condição, forma ele, ajuda a entender o mercado de seguros e prepara. Eu recebi um tempo atrás uma ligação de um CEO de uma multinacional seguradora. CEO não, desculpa, ele era diretor comercial da companhia, me ligou perguntando se poderia fazer um processo com uma funcionária minha. É uma situação delicada, porque ele está querendo tirar uma funcionária minha, e se ele está ligando é porque ela tinha destaque, mas eu jamais poderia deixá-la de ter a oportunidade, né, de crescer. Inclusive, eu mandei uma mensagem para ela hoje da marca, mandei que a gente está mudando a marca, ela respondeu agradecendo, e hoje eu vejo que ela trilhou um caminho de sucesso, já está na 3ª casa de seguradora, com bons resultados, está crescendo, né? E a gente fica muito feliz de ver que a gente contratou uma menina de 18, 19 anos lá atrás, e hoje ela está com uma comercial, com uma renda, sei lá quantas vezes superior ao que ela tinha, e, enfim, se capacitou, né? Está muito mais preparada para o mercado. Então, esse é um papel muito legal da liderança, de desenvolver pessoas. E o segundo caso, na HRC, exatamente prestando essa consultoria de contratar PJs para se tornar consultores de seguros de vida, é uma transição muito forte. E você desenvolver eles e eles depois tomarem o papel de liderança, né? Então, eu consegui desenvolver consultores nesse meio tempo que entraram como consultores, nunca tinham trabalhado na área de seguros e hoje são gestores, né? Se desenvolveram na área, se tornaram líderes, estão virando referência, né? na operação. Então é gratificante, eu acho que são cases de sucesso, porque para mim, hoje, quando a gente fala de liderança e se a gente tiver voltado a pessoas, o maior sucesso que você tem é você ver um liderado seu se desenvolver por capacidade, por interesse dele, mas que você deu um empurrãozinho ali, de alguma maneira você ajudou ele em algum momento da vida dele a ter uma oportunidade para estar onde ele está hoje. Show de bola. Isso aí eu acho isso também fantástico, assim, você ter esses exemplos dentro de casa, eu acho que é o que a maioria dos empreendedores deve buscar, porque quando acontece a gente fica muito feliz. Outro dia eu tava, um consultor nosso lá me falou: Marcos, comprei um apartamento lá perto da casa da sua mãe. E aí eu falei: não, parabéns e tal. E aí eu passei, né, fui visitar minha mãe, passei na frente onde tá em obra ainda, tá construindo, um lugar maravilhoso, num ponto fantástico. Na hora eu mandei até uma mensagem para ele emocionado. Falei: cara, parabéns, a localização é fantástica, excelente, o prédio vai ficar lindo, já tô vendo aqui e tal. Então, assim, é muito legal quando isso acontece, né? Pra gente fechar, né? Estamos já há um tempo aqui passando uma mensagem muito legal aí pro empreendedor que está nos ouvindo. Eu tenho como hábito, toda reunião que a gente faz tem que ter um plano de ação, né? Não pode ser só ali a reunião de tomar café, tomar água aqui qual a gente está. Então eu queria que você deixasse aí uma mensagem que você também vai levar ela lá de diversas maneiras no evento do Gestão 360, mas levar uma mensagem para quem está nos ouvindo de um plano de ação, do que ele deve, como líder, colocar em prática já depois de ouvir esse podcast. Vamos lá. É difícil escolher uma ou poucas, né? Tem várias ali quando a gente fala de pessoas, mas eu acho assim, não seja medíocre, não fique mediano e nem tenha pessoas medianas do seu lado. Busque excelência e para isso a gente tem que estar com um processo de contratação contínuo. É um assunto que a gente tomou aqui no final do podcast, mas ele é muito importante, porque a gente consegue, com o volume protege, escolher a pessoa que melhor atende o seu propósito, os seus objetivos, enfim, da empresa, da corporação.
Porque quando você está na escassez, você vai escolher o menos pior. Então, a gente tem que cercar de pessoas boas e de pessoas melhores que a gente, inclusive, para que a gente possa desenvolver. E o Henrique, que chegou até agora, não vai ser o Henrique que vai chegar no resultado que eu quero chegar. Eu tenho que me desenvolver. Então, mais uma vez, precisamos estar cercados de boas pessoas e capacitar. Buscar conhecimento, estudar, porque só assim que a gente vai conseguir enxergar novos horizontes. E mais do que o estudo, mais importante do que você ter acesso a uma informação, de algum conteúdo, é porque normalmente nesses lugares você está acompanhado do Marcos, do Henrique ou de outros empresários ou outras pessoas que estão buscando aquilo, que estão buscando melhorar, que estão buscando crescer na vida, e é essa conexão, é essas pessoas que vão fazer você levar seu patamar, porque você vai estar num ambiente de pessoas que estão buscando algo, né, de entregar algo a mais do que eles estão entregando. E quando você está no ambiente certo, as coisas tendem a acontecer. Acho que a principal mensagem acho que eu diria que seria o ambiente certo. Busque o seu ambiente certo. Ambiente, né? Veja qual que é o seu objetivo e vai atrás de pessoas que estão com objetivos em comuns, porque ali você vai ter mais chance de chegar onde você deseja. Show de bola. Uma mensagem importante aí para vocês. Muito obrigado, Henrique, por compartilhar esse tempo, compartilhar a sua história, a sua trajetória, mostrar também um pouco da forma com que você lidera, né? Liderar vendedores, né? Como são os corretores, não é uma tarefa tão simples. Então, muito obrigado por essa dedicação, obrigado pela parceria mais uma vez aí nos apoiar o Gestão 360. E você, empreendedor que está nos ouvindo aí, vá no Gestão 360, que eu tenho certeza que você vai aprender muito, sair de lá com muito conhecimento prático para aplicar no seu negócio e alavancar seus resultados. Curta esse episódio, clique no link na descrição, onde é que vai ter mais informações do nosso evento Gestão 360 e compartilhe com aqueles amigos que precisam saber mais sobre uma liderança mais eficiente, uma liderança de alta performance. Muito obrigado e aguardo vocês no próximo episódio.